Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo, e o vídeo de hoje é um desafio. É um desafio para o GPT-OSS 20 bilhões de parâmetros e para mim também. O que acontece? Na semana passada eu fiz um vídeo comparando o Raspberry Pi 5, 16 GB de memória RAM, com o Mac Mini M4, também 16 GB de memória RAM. E eu coloquei um para disputar com o outro rodando LLMs de vários tamanhos, tá? Então a gente começou com LLMs pequenininhas até a gente chegar na hora de rodar o GPT-OSS de 20 bilhões de parâmetros, que é o modelo aí primo do ChatGPT da OpenAI, só que open source. E antes de eu dar spoiler, se você quiser assistir esse vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Ele ficou bem legal. Mas o que aconteceu então? O Mac Mini, ele foi melhor, né? A gente já esperava isso, mas quão melhor ele foi? Essa foi a grande questão. Então ele saiu bem melhor nos modelos pequenos, mas quando a gente chegou no GPT-OSS, ele perdeu muita performance, né? O Mac Mini perdeu muita performance e ele não ficou tão melhor assim do que o Raspberry Pi, beleza? Então foi isso que aconteceu naquele vídeo. Só que aí veio o Henrique e isso daqui, eu preciso fazer um comentário aqui. Eu tô achando incrível a participação de vocês, tá? A gente conseguiu juntar e tá encontrando cada vez mais uma galera que tem esse interesse em comum por LLM, por AI, rodar as coisas na própria máquina localmente. Eu tô achando isso incrível. Porque basicamente eu tô viciado nisso aqui, é muito legal poder conversar sobre isso. Então voltando aqui, o Henrique, ele deixou um comentário falando que ele conseguiu rodar no Mac Mini dele, com 16 GB de memória RAM, o mesmo modelo GPT-OSS a 15 a 20 tokens por segundo. Para você ter uma ideia, no nosso vídeo, a gente conseguiu ali uma média de 3 e pouco. Não muito mais do que isso. Então hoje esse vídeo aqui é na caça dos 20 tokens por segundo. Então é isso que a gente vai fazer hoje. Vou fazer o que eu tiver que fazer para rodar nesse Mac Mini aqui, ó, a 15 a 20 tokens por segundo também. E para isso a gente vai tentar algumas estratégias diferentes. Vamos lá para a tela. Bem, a primeira coisa que eu fiz aqui é exatamente uma sugestão do Henrique, porque eu de fato tinha algumas aplicações abertas enquanto eu estava rodando também o Ollama, né, que foi a ferramenta que a gente utilizou naquele vídeo. Então, eu tô aqui com o meu monitor de atividade e eu tentei fechar o máximo possível tudo que estava puxando qualquer coisa de memória. Eu acho que, por exemplo, o Windows Server aqui que tá puxando bastante, eu não vou conseguir fechar. Então, fechei o máximo possível. Basicamente, só tem o terminal aberto aqui e a gente vai começar a rodar no Ollama nessas condições para a gente ver se a gente tem algum ganho, se a gente chega perto aí dos nossos 15 tokens. Então vamos lá, vou rodar aqui, ó, Ollama GPT-OSS 20 bilhões de parâmetros, Verbose. E olha, ele já carregou aqui. Vou dar um prompt super curto só para a gente ter uma base. Então aquele "Oi, tudo bom?", bem simplão, só para ver aqui qual que é a base de tokens que ele vai entregar pra gente. Então olha só, aqui ele conseguiu 3.92 tokens por segundo, então tá ainda muito mais próximo ao que eu consegui lá no meu vídeo do que o Henrique consegue na máquina dele. Mas tudo bem, eu já esperava isso. Por quê? Porque a primeira vez que ele tá carregando aqui, que ele tá rodando, ó, ele levou 28 segundos para fazer o evaluation, né, para verificar aqui, para entender o que era o nosso prompt. Então, é bastante coisa isso. Isso quer dizer que tem algo que não está muito certo. Vamos rodar de novo para a gente ver se melhora. Estou rodando aqui o mesmo prompt e eu já espero uma melhora aqui. Eu já acho que ele levou menos tempo para começar a entregar alguma coisa para a gente. E foi isso mesmo. Então aqui, ó, a gente já derrubou o tempo ali de entendimento do prompt para 3 segundos e aumentou o token para 6 tokens por segundo. Então já ficou bem melhor, né? Mas isso daqui é um prompt muito pequenininho, não dá pra gente pegar uma base disso aqui. Eu vou dar um prompt um pouquinho maior. Eu vou pedir para ele contar uma história com 2 parágrafos. Na verdade, esse prompt ele não é maior, mas a resposta que ele vai dar é maior. E, obviamente, se a gente estivesse utilizando isso aqui, por exemplo, para desenvolvimento de software, onde a gente precisaria jogar o nosso código para o contexto, ou seja, o nosso código faria parte do prompt, aí o tempo de evaluation do prompt ia aumentar bastante, né? Ia ser muito diferente do resultado que a gente vai ter com esse conte uma história, que é um prompt simples. Mas aqui eu quero ver mais quanto tempo que ele vai entregar o resultado, qual vai ser essa velocidade, qual vai ser esses tokens por segundo aqui. Então, beleza, olha só, caiu um pouquinho, mas a gente ainda está ali na faixa dos 5 a 6 tokens por segundo. Ainda está muito longe dos 15, né? Mas, de fato, a gente já viu uma melhoria aqui. Então, se você estiver rodando só a LLM, dá para extrair um pouquinho mais dela. O problema é que eu acho esse cenário um pouco inviável. Normalmente, eu estou usando LLM com outras aplicações abertas e a gente viu que isso vai fazer uma diferença para esse caso. Mas ainda não acabou, não. A gente vai tentar fazer com que a gente chegue nos 15 tokens por segundo. Então, para isso, eu vou dar aqui um /by, né? A gente vai sair dessa seção do Ollama. Vou dar um clear aqui. E vou fazer o seguinte, eu vou rodar ela novamente. Só que agora eu vou modificar um parâmetro. Quando a gente roda uma LLM, tem vários parâmetros envolvidos, como, por exemplo, o tamanho da sessão, que é o que a gente vai modificar. Tem também a temperatura do modelo, que é o que deixa ela mais solta ou mais presa, mais criativa,
ou mais restrita. Então tem vários parâmetros que a gente pode mudar. Hoje a gente quer ver aqui o tamanho do contexto, porque eu conseguindo diminuir o tamanho do contexto, eu libero um pouco da memória também. Quanto maior o contexto, mais memória eu preciso. Então se eu diminuir o contexto, provavelmente eu consigo resultados um pouquinho melhores. E é isso que a gente quer ver aqui. Então para eu mudar um parâmetro, eu vou dar aqui um /set. Eu vou falar que eu quero mudar um parâmetro aqui, então parameter. E eu preciso falar qual que é esse parâmetro. É o num_ctx, tá? Se a gente tiver dúvida, ó, vou tirar ele aqui e vou dar um enter. Ele me dá a lista de todos os parâmetros que eu posso modificar. Então, agora sim, num_ctx. E eu vou passar aqui 512, tá? Normalmente, uma janela de parâmetros, ela é de 4.000 tokens por sessão. Então, 512 vai ser metade da metade da metade. Então, provavelmente, a gente vai ter um ganho aqui, ou não. Vamos ver. Então, vou começar com oi, tudo bem para aquecer. Oi, tudo bom? E aí, sempre essa primeira vez, ele leva um pouquinho mais de tempo. A gente já tem alguma coisa para comparar agora, né? Não que eu lembre de todos os números, mas dá para ter uma ideia. Então, olha só. Nessa primeira execução, ele levou 20 segundos para fazer a avaliação do prompt. E ele entregou 3.78 tokens. Não é um grande ganho em comparação com a última tentativa, com o contexto todo. A propósito, se eu quiser saber se os parâmetros foram modificados de fato, eu posso dar aqui um /show parameters e ele me mostra aqui que, de fato, ele tem um parâmetro modificado pelo usuário. Agora o contexto está 512. Então vou dar aqui o meu oi, tudo bem novamente, que foi o que eu fiz da outra vez, e eu acredito que aqui ele vai mais rápido essa segunda vez. De fato foi, né? Levou muito menos do que 20 segundos para fazer o evaluation do prompt. E eu quero ver o resultado, ó. 6.50 tokens por segundo. Então mudar o contexto não mudou tanto nesse caso aqui. Vamos, obviamente, pedir para ele contar a história também. Agora sim, 15 tokens por segundo? Não. Ainda não. 6.26. Bem, tá bem parecido com o contexto anterior. A gente ainda tá ali na faixa dos 5, 6, né? Agora 6, 7. Mas tem uma coisa lá no comentário do Henrique que pode ser uma pista pra gente conseguir esses 15 tokens. Ele falou que ele não tá rodando no Olhama, ele tá rodando no LM Studio. Ah, e agora eu posso começar a entender porque talvez de fato ele consiga 15 tokens. Então a gente vai, vou reiniciar minha máquina aqui e a gente vai pro LM Studio pra fazer um novo teste. Beleza, já tô aqui de volta, tô com o LM Studio aberto e a princípio o LM Studio, por ele não ser tão bare bone, né, não ser tão enxuto ali como o Olhama rodando no terminal, talvez ele vá pior, né? Mas eu tô com a esperança bem alta por causa do seguinte motivo. MLX, tá? Essas 3 letrinhas são as letrinhas que eu acho que fazem com que o Henrique consiga de fato os 15, 20 tokens por segundo. MLX, ele é um formato de modelo que ele é feito para rodar muito bem em devices da Apple, né? Então ele vai ter essa vantagem aí. Então se você tem um modelo GGUF versus um modelo MLX rodando no Mac, o MLX provavelmente vai melhor. E lá no Olhama, a gente roda GGUF. Outra coisa que eu vou procurar aqui, ó, essa aqui é a lista de possíveis modelos para a gente rodar. Então eu quero um que seja MLX, mas eu quero um que seja 4 bits, tá? Porque lá no Olhama, a gente está rodando um de 4 bits também. Se a gente rodar um de 8 bits, a gente vai ter desvantagem aqui. Então, opa, esse aqui é o candidato perfeito. Eu já tenho ele aqui, ó, vou carregar no novo chat. Ele está carregando aqui e pronto, modelo carregado. Se a gente olhar aqui, a gente está com uma janela de contexto de 4.000 tokens, né, 4.096, e ele está consumindo 11 GB de memória, o que é ok. Vamos lá, então. Oi, tudo bom? Ó, acho que agora vai, hein? Vai. Vai. Não deu. Vou tentar de novo. Agora vai. Acho que não foi não. Agora não só não foi, como travou absolutamente tudo aqui no meu computador. A propósito, estou usando uma outra máquina aqui para gravar o vídeo, exatamente para não ter a câmera, a gravação, tudo rodando na mesma máquina. Esqueci de falar isso na intro. Eu vou reiniciar aqui, peraí. Vai dar certo. Tô baixando o modelo de novo aqui, para ver se foi algum erro, e aí vai levar um tempinho. Finalizando o download! Aí sim. Vamos lá, ó, download completinho, tá? Deixa eu ver, inclusive, se ele aparece aqui, ó. Tá aparecendo aqui certinho, pá. Vamos começar aqui um novo chat. Vamos começar um novo, né? Carregar ele. Vamos ver se vai carregar. Carregando. Carregou! Será? Vamos ver. Oi! Tudo bom? Responde. Não respondeu. Então, olha só, esse modelo aqui, que foi o que eu encontrei, né, de 4 bits, né? Deixa eu botar aqui, ó, 4 bits, MLX 4 bits. Vamos ver se esse aqui é MLX. Esse aqui não é MLX. Opa, esse aqui é MLX, hein? Esse aqui embaixo também.
Ó, vamos fazer o seguinte, vamos pegar, esse aqui é Group Size 32, está falando que vai ser muito grande aqui para nossa máquina, mas esses dois aqui são ok. Vamos nesse aqui, que é mais novo, tentar mais uma vez. Eu preciso antes apagar esse aqui. E a gente vai baixar esse aqui. Eu não sei por que não tem um modelo MLX 4 bits feito pela MLX Community, MLX Comunidade. Olha, ele tem o de 8 bits aqui, tá vendo? Mas ele não tem o de 4. Só que ele tem. Se a gente for aqui ó, no Hugging Face... Ah, esse aqui na verdade é do LM Studio. Eu quero do MLX Community. Ó, modelos MLX Community. Vamos aqui só pra gente conseguir no dele aqui. E se a gente for lá embaixo em modelos... A gente tem aqui o de 120 e... Cadê o de 20? Tá nessa outra página. Estranho. Então não tem aqui, ou pelo menos eu não tô achando. Normalmente esses modelos feitos pela... Ou melhor, quantizados, né, pela MLX Studio são a versão mais interessante. É, de fato, não tem pela MLX, também não tem pelo LM Studio, então o que resta é a gente usar esse modelo aqui quantizado pela comunidade, né, por alguém. Ou talvez futuramente quantizar a gente mesmo. Mas por enquanto, vamos nesse modelo aqui. Então, acabou de baixar. A gente vai carregar ele aqui num novo chat. Modelo carregado. Vamos lá. Oi, tudo bom? Dedos cruzados. Agora vai. Não. Então, eu não estou conseguindo rodar o MLX aqui. Eu posso tentar o de 8 bits, mas eu acho que de 8 bits é muito grande. Vou dar uma olhada aqui, ó. MLX 8 bits. Ele vai ser muito grande para rodar, 22 GB. Não vai caber na memória. Bem, eu tenho duas opções aqui. A primeira, então, vai ser... Quer dizer, eu tenho uma carta na manga que eu não sei se vai funcionar também, que eu não testei. Mas a primeira vai ser a gente tentar o GGUF. Então vamos aqui, ó. GPT-OSS, 20 bilhões de parâmetros, GGUF rodando então no LM Studio, vamos ver. Beleza, modelo baixado aqui. Essa aqui é a versão GGUF, né? Mas ele é 4 bits, né? Esse formato aqui da própria OpenAI, MXFP4. E a gente vai então começar um novo chat. Carregando ele. Esse aqui eu tenho quase certeza que ele vai rodar. A grande questão é que se ele vai chegar próximo aos 15 tokens por segundo, né? Só dele tá rodando aqui no LM Studio, o que indicaria que o LM Studio tá muito mais performático, né? Eu gosto até bastante do LM Studio, eu prefiro o LM Studio do que o Llama, né? Por toda a interface e tal, mas eu acredito que toda essa interface, ela acaba consumindo um pouco dos recursos. Mas vamos ver. Então vamos lá, vamos começar com oi, tudo bom? Agora foi! Respondeu e, de fato, olha isso! 26 tokens por segundo. É mais do que eu imaginei, hein? E foi o primeiro prompt. Não é possível. Vamos de novo. 25 tokens por segundo. Eu tô rodando o modelo certo? Rodando o modelo certo. Olha só. Precisou nem ser MLX. Então vamos lá, me conte uma história em 2 parágrafos. Cara, tá pegando fogo, irado! 24 tokens por segundo, com tudo fechado, né? Se a gente abrisse outras aplicações... Mas a 24 tokens por segundo, mesmo com tudo fechado, extremamente utilizável, né? Mesmo se isso aqui caísse para 18, vai? Cara, tô impressionado. Então, de fato, não sei porquê, se vocês souberem, deixa aqui nos comentários. O Ollama, ele tá com um grande gargalo, pelo menos rodando aqui o GPT-OSS. Isso me faz pensar que talvez a gente devesse ter mais um vídeo, né? Rodando novamente o GPT-OSS no Raspberry Pi, mas dessa vez no LM Studio. O que vocês acham? Deixa aqui pra mim se você acha que isso é interessante. E eu tô super impressionado. Eu tinha mais uma carta na manga, mas acho que eu nem vou precisar usar. Então sim, é possível rodar o GPT-OS, 20 bilhões de parâmetros, no Mac Mini base, né? Com M4, 16 GB de memória RAM a 20 tokens por segundo. Na verdade, mais do que isso até, né? Para isso, a gente precisa usar o LM Studio. O Ollama não tá conseguindo entregar isso. A gente não conseguiu fazer isso de jeito nenhum. Agora, eu não sei se é um problema do Ollama, se o LM Studio, ele... De fato, ele teve uma atualização, né? Então, não sei se essa atualização tem alguma coisa ali no código que faz ele ser mais performático, mas isso é verdade. Deu para rodar sim. Isso é muito legal porque abre a porta para a gente poder
poder utilizar ele como um modelo assistente de código, que é um vídeo que eu quero fazer aqui para o canal também. E eu tinha mais uma carta na manga se não tivesse funcionado, mas aí a gente vai deixar para um outro vídeo. Então deixa aqui embaixo nos comentários qual que é a tua configuração de máquina, você tem usado, você tentou usar o GPT-OSS aí, ele rodou quantos tokens por segundo? Fala aqui pra gente. É isso aí, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu!